Então, relembrando aí, nós estamos tratando sobre resoluções de problemas. Vimos que o grande motivo é sempre o egoísmo, né? Sempre a questão pessoal, essa vaidade nossa, essa falta de humildade, essa questão de nunca querer dar o braço a torcer e tal. Isso aí é um campo fértil para gerar aí conflitos. E vimos que a resolução, independente de qual que é o motivo que gera o conflito, né, seja pecaminoso, seja uma questão cultural, ou seja uma questão simplesmente de divergência de opiniões, a resolução passa sempre pela busca de uma norma que determina o padrão esperado pelas duas partes. No nosso caso, como somos crentes em Cristo Jesus, nós temos nas Escrituras a fonte de fé, de prática, de tudo. Então, ela é o nosso, a palavra é a norma, né, que devemos ter aí como fundamento para a resolução de conflitos. A Bíblia é riquíssima nesse sentido, porque ela vai apresentar, se não situações específicas, princípios bastante claros que podem ser aplicados em toda e qualquer situação, em busca do vínculo da paz, em busca da unidade, em busca da resolução do problema, ok? Aí nós vimos isso, vimos que então que o nosso caso aí é a revelação, e depois vimos alguns padrões, né, sobre a busca por essa reconciliação, restauração ou resolução de conflito. Alguns textos que apontam para essa visão bíblica de sempre procurar ter paz com todos os homens, inclusive com os inimigos, se for possível. E aí nós começamos a trabalhar alguns textos específicos mostrando como que é a dinâmica, tanto do conflito e da resolução do conflito. Em Gênesis 3, nós trabalhamos com o padrão do ataque à norma, né? Que o conflito entre os homens, nossos primeiros pais e o próprio Deus se deu porque a norma foi questionada, foi ludibriada por Satanás, né? Querendo mudar a verdade de Deus. E isso gerou conflito. Geralmente é isso, quando alguém despreza um padrão da norma, nós temos um conflito, né? Ou um entendimento errado sobre a norma, nós temos um conflito. Ou se não aplicamos os preceitos que a norma estabelece, temos conflito. Depois nós estudamos também e vimos que o conflito é uma situação presente desde o início da humanidade. E você tem inúmeros registros de conflitos na Bíblia, né? Seja no livro, no Antigo Testamento, específico no livro de Gênesis, ou passando por Moisés, passando por Davi, Absalão, por Aminon e Absalão, passando também por Neemias, com os Sambalá, Tobias da vida. E depois, entrando no Novo Testamento, você vai ter o próprio Jesus com os fariseus. Dentro da igreja, você tem Pedro com Simão. Depois você tem o próprio Paulo com Pedro, né? Problemas. Paulo com Barnabé. Ou seja, o conflito sempre acontece e nem sempre o conflito é ruim. Vai gerar até uma situação de amadurecimento. Mas conflitos acontecem. E aí nós vamos ver o padrão bíblico para a resolução desses conflitos. Nós vimos uma situação específica, quando você não está envolvido no conflito, você é um terceiro, que é o foco aqui do aconselhamento, quando Jesus é colocado numa situação entre os fariseus e a mulher que foi pega em flagrante adultério, e Jesus ali como um mediador, inclusive sendo colocado numa situação de saia justa, vamos dizer assim, né? E a postura que Cristo teve nessa resolução. Quando se trata da preservação de alguém, então a postura que nós vemos, que é essa busca pela verdade, a postura virtuosa e agir de acordo com a posição que você está naquele contexto. Depois trabalhamos com preceitos básicos para a resolução de conflitos. Como eu disse aqui no livro do presbítero Priolo, né, que é professor de seminário lá nos Estados Unidos também, ele usa o texto de Efésios, que nós lemos hoje aqui na reunião de oração, que usa como um padrão dos vocacionados
a andar de um modo digno, com humildade, mansidão, paciência e tolerância amorosa. Ou usando o texto aqui, com toda humildade, mansidão, longanimidade, suportando uns aos outros em amor, esforçando-vos diligentemente para preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Então ele vai trabalhar com esses 4 pré-requisitos, nós ampliamos isso mais, usando Mateus capítulo 5, sobre as bem-aventuranças, e aí os irmãos lembram que lá no slide o que está com asteriscos é que no livro aqui ele usa como pré-requisito, e nós ampliamos aí de 4 para 9, considerando aí o exemplo das bem-aventuranças como um padrão que se espera de todos os crentes em Cristo Jesus. Então nós fomos até aqui na semana passada. Então, hoje eu quero chamar a sua atenção aí para abrir, aqueles que já estavam na reunião de oração, provavelmente já está marcado aí, mas para quem chegou agora, abrir lá em Efésios capítulo 4, o texto que citei, nós vamos ler os 3 primeiros versos aí. Efésios, capítulo 4, os 3 primeiros versos, quando Paulo diz: rogo-vos, pois, eu, o prisioneiro no Senhor, que andeis de modo digno do chamado, da vocação, né? A que foste chamados. E aí como que você vai andar de modo digno? Com toda a humildade, mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor. Aquilo que Lu Priolo vai dizer que é a tolerância amorosa, né? Suportar com amor. E aí o verso 3 diz: esforçando-vos diligentemente por preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Então, veja que a paz, irmãos, ela é fruto de um esforço. Né? O verso 3 vai dizer que para a gente viver em paz, vai ter um esforço envolvido nesse negócio. Porque para gerar um conflito, são 2 palitos, é facinho. Não é assim? Basta você olhar lá para a sua casa. Está tudo bem. Vocês acordaram naquele dia, propaganda de Doriana, né? Sol maravilhoso, passarinhos cantando, né? O pão, o cafezinho, tudo uma harmonia deliciosa, parece propaganda de margarina. Basta um olhar, basta um sussurrar, basta uma única palavra dita ou maldita, que aquela propaganda de margarina se transforma num filme de terror, não é assim? Vira uma obscuridade e tal. Então, quer dizer, para começar um conflito é muito simples, é fácil. Agora, para buscar a paz, é um negócio que exige um esforço miserável, tremendo. Mesmo porque a gente sabe, nós vamos tratar daqui a pouco, que para resolver conflito não é tão simples quanto gerar conflito, né? Até você explicar que aquilo que você falou não era bem o que você queria dizer, ou pedir perdão, me desculpa, não foi nesse sentido que eu quis dizer, você demora uma semana, coisa que em alguns segundos já pôs fogo em Roma. Não é assim que funciona? Então, nós vemos que para buscar esse vínculo, ou essa unidade do Espírito no vínculo da paz, há necessidade de um esforço diligente, como foi traduzido aqui. Né? No livro que nós estamos citando, ele trabalha, ele coloca até como um pré-requisito, e nesse sentido aqui, eu não considero um pré-requisito, mas eu considero aqui o combustível para os pré-requisitos. Para você ser humilde, meu amigo, você tem que se esforçar diligentemente. Para você ser manso, você tem que se esforçar diligentemente. Para você ser longânimo, a mesma coisa. Para você ter tolerância e amor, haja esforço diligente. Esse esforço dedicado. Você tem que ser intencional, é aquela palavra que a gente tem usado, né? Você tem que ter a intencionalidade de buscar a paz.
porque se você não se esforçar para buscar a paz, ela não vai brotar sozinha. Você fica uma semana, 15, 20, 30 dias brigado. Aí você fala, não, mas o tempo resolve. Não, não resolve. Porque aí na outra faísca que aparecer, o defunto levanta da cova. Não é assim? E aí o cara, mas lá atrás você fez isso comigo. Quando você levanta os defuntos, os fantasmas lá, e tem fantasma já de anos, de décadas. Quando a gente namorava, levanta. Por quê? Porque não foi resolvido. Então o tempo não resolve, ele só piora, porque ele fede mais. Né? Toda vez que você desenterra o defunto, ele vem mais fedido ainda. Então tem que resolver. E para resolver exige esforço diligente, intencional. Você tem que chegar e falar, para tudo, vamos sentar aqui, vamos zerar. O próprio Deus faz isso com o seu povo. Toda vez que tem conflito com o seu povo, Deus levanta um profeta e fala assim, gente, vamos zerar um negócio. Arrependa-se aí, vamos sentar aqui, vamos... Como ele diz em Isaías, né? Vinde a mim e arrazoemos. Ou seja, vamos zerar a conta. Se os seus pecados são vermelhos como a escarlata, eles vão ficar brancos como a neve. Vem cá, vamos conversar, vamos zerar. Tem que ter um esforço. Para buscar a paz, irmãos, alguém tem que pagar um preço. Isso aí é inevitável. O maior exemplo disso é a resolução do conflito eterno. Deus, que não tinha nada a ver com a nossa desobediência e com o pecado que causamos, paga o preço. Um esforço diligente, intencional, para reconciliar o inimigo, o pecador, consigo. E aí nós temos o texto bíblico que diz, tende em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Ou seja, seguir o exemplo e o passo. Se ele veio gerar comunhão de novo, religar, né? Por isso religião, religare. Exigiu um sacrifício, um esforço diligente e intencional por parte do próprio Deus. Isso serve para nos mostrar que se queremos resolver conflitos, vai ter que ter um esforço diligente. Se você está tratando, seja lá que tipo de conflito que for, como conselheiro, se uma das partes não quiser reconciliar, não tem o que você faça. Se a parte não quer, não quer. Por isso que o apóstolo Paulo, lá em 1 Coríntios 7, vai dizer assim, se o descrente quer se apartar, o que faz? Que se aparte, não tem o que fazer. A parte crente não separe. Aguenta firme, porque no seu convívio, o marido descrente ou a esposa descrente é santificada. Lembra do texto lá de 1 Coríntios 7? Nós já estudamos várias vezes. Só que ele fala, mas se o descrente quiser apartar-se, se ele não quer reconciliar, se ele não quer ter vida de paz contigo, qual que é a conclusão que o apóstolo traz? Não lembra? Que se aparte, abra lá rapidamente. 1 Coríntios 7. Aqui falando um pouquinho mais específico sobre conflito conjugal, né? Então, a partir do verso 10, ele diz assim, ora, aos casados, eu estou em 1 Coríntios 7, 10. Ora, aos casados ordeno não eu, mas o Senhor, que a mulher não se separe do marido. Se, porém, ela vier a separar-se, que não se case ou que se reconcilie com seu marido. O que se espera da parte crente é isso. E que o marido não se aparte da sua mulher. Ao mais, digo eu, não o Senhor, se algum irmão tem mulher incrédula e essa consente em morar com ele, não a abandone. E a mulher que tem marido incrédulo e esse consente em viver com ela, não deixe o marido. Porque o marido incrédulo é santificado no convívio da esposa, e a esposa incrédula é santificada no convívio do marido crente. Doutra sorte, os vossos filhos seriam impuros, porém agora são santos. Mas, aí tem um mas aí no verso 15, mas,
Se o descrente quiser apartar-se, ele não quer reconciliar, ele não quer viver em paz, ele quer se apartar, o que faz? Que se aparte. Em tais casos, não fica sujeito à servidão, nem o irmão, nem a irmã. Deus vos tem chamado à paz. Pois como sabes, ó mulher, se salvará teu marido? Ou como sabes, ó marido, se salvarás a tua mulher? É lógico que aqui tem todo um contexto específico, né, do evangelho chegando aos gentios, que muito provavelmente uma das partes converte, a outra não. Mas independente disso, é que quando uma das partes que não tem um padrão bíblico e, consequentemente, não segue os preceitos bíblicos na vida, você tem um conflito com ele. Você chega e fala, eu não quero essa solução bíblica para mim. E eu vou me apartar. Então, se não tem jeito, que se aparte. E esse princípio é aplicado em todo contexto, irmãos. Às vezes na igreja nós chegamos em situações, o padrão é esse, o princípio é esse. Não concordo com esse princípio. Eu não quero esse padrão para mim, eu não reconheço isso, eu não reconheço aquilo. Mas você não vai se adequar ao padrão bíblico, ao padrão confessional que a igreja tem? Não, eu não vou. Então, o que você vai fazer da vida? Então eu vou embora. Então vá, o que você vai fazer? A pessoa não quer se submeter ao padrão bíblico, confessional, constitucional da igreja instituída há 160 anos. Aí você fala, você vai submeter? Não vou me submeter. Tudo bem. Eu vou me apartar. Então se aparte. Porque tem hora que não tem jeito. Se uma pessoa, se um dos lados não quer a resolução, tem hora que não tem jeito. Tudo bem? Mas voltando aqui, então nós vemos que o que depende de nós temos que buscar a paz. Andando de modo digno da vocação, fazer de tudo que é possível para, com esforço diligente e intencional, gerar o vínculo da paz. Então, como nós vimos lá em Mateus, além dos pré-requisitos básicos para a resolução dos conflitos apresentados, né, lá em Mateus 5, de 1 a 12, as 9 bem-aventuranças, que é reforçado aqui pelo apóstolo Paulo em Efésios, capítulo 4, de 1 a 3, sintetizado em 4, lá nas bem-aventuranças são 9. Então nós aqui encontramos essa postura potencializadora para gerar a paz, que é o esforço diligente. Se não tiver esse esforço diligente, não adianta você ter o pré-requisito. Porque você tem que ser humilde, você tem que ser manso, você tem que ser paciente, longânimo, você tem que ser misericordioso, pacificador, aqueles pré-requisitos. Mas se você não fizer esforço para aplicar esses pré-requisitos no dia a dia, inclusive abrindo mão dos seus direitos, muitas vezes, porque é assim que o apóstolo Paulo vai apresentar o amor abnegado, não busca o seu próprio interesse, não se ufana, não se soberbece. Ou seja, o que ele está fazendo? Está abrindo mão do direito dele. Então, às vezes, para gerar a paz, eu vou ter que abrir mão, né? Como a gente brinca nos encontros de casais, que adianta você estar certo e continuar dormindo no sofá? Às vezes você abre mão daquilo que você está certo, ou daquilo que é direito seu, mas para viver em paz. Né? É a justiça andando de mão dada com a misericórdia. Né? Não, mas eu estou certo. Quantos dias você está dormindo no sofá já? 30 dias. É isso aí, continua certo dormindo no sofá. Vai ser muito bom para você, para sua esposa e para todo mundo. Vai? Não. Então, às vezes, você vai ter que abrir mão do seu direito, da sua justiça, né? O amor abnegado aí, que não busca o seu próprio interesse, e tolerar amorosamente até que a pessoa entenda, e às vezes pode ser que essa postura seja o essencial para dar o start para o débil, né, compreender aí o padrão que os preceitos bíblicos de fato apontam. Então, você tem que ter essa sabedoria. Tudo bem?
Então, essa postura potencializadora aqui, esse esforço diligente, é essencial. No livro, né, do Resolução de Conflito, lá na página 339, ele vai dizer assim, ó, a palavra grega para diligente, spoudazontes, significa fazer um esforço zeloso, fazer o melhor. Diligente aponta para isso. E foi usada para denotar um esforço pela verdadeira conduta cristã. Então, o que Paulo está dizendo para gerar o vínculo da paz é que precisa de um esforço zeloso, de você fazer o seu melhor, de você ter uma conduta cristã autêntica para justamente potencializar aí os pré-requisitos e alcançar o vínculo, a unidade no espírito, que é o vínculo da paz. Tudo bem? Então, quero chamar a sua atenção para esse fato aí de que, sem esforço, o problema não vai se resolver sozinho. E é por isso que muitas vezes a figura do conselheiro é essencial. Porque às vezes as partes envolvidas, elas até querem resolver o problema, mas não sabem como. E aí o mediador, que é o conselheiro, é esse que vai auxiliar aqueles que querem resolver o problema a caminhar com os pré-requisitos e com as ações necessárias para a resolução do bendito problema. Você vai identificar o problema e aí vai confrontá-lo diretamente de acordo com o padrão da norma, né? O padrão da regra infalível ou da lei, né? Que é a palavra de Deus. Tudo bem até aqui, irmãos? Ótimo. Então, o que a Bíblia diz aí, né? Abra lá a sua Bíblia em Mateus capítulo 5, ainda no Sermão da Montanha, só que um pouquinho mais para frente lá, verso 23. Nós temos aqui um princípio sobre o amor, de um modo geral, né? E aí ele vai dizer assim, Mateus capítulo 5, verso 23 e 24. Se, pois, ao trazeres ao altar a tua oferta, e ali te lembrares de que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa perante o altar a tua oferta, vai primeiro, o quê? Reconciliar-te com teu irmão, e então, voltando, faze a tua oferta. A palavra do Senhor mostra que, dentro do padrão bíblico, um conflito entre irmãos se transforma num impedimento de uma comunhão íntima e verdadeira com Deus. Eu lembro, quando eu comecei meu pastorado lá em Matão, finalzinho do ano 2000, eu tinha uma situação inusitada lá. Um casal que estava separando. Quando eu cheguei na igreja, tinha 7 casais em divórcio. Você tem uma ideia como que estava legal lá a saúde da igreja. 7 casais divorciando. E um desses já estava separado, já estava em processo mesmo, já estava separado. Só que os dois continuavam como membros da igreja. Olha que coisa linda. E aí, então, vinha o marido, olhava, chegava na igreja, olhava, fulano não está aí. Aí ia lá, sentava em um determinado lugar. Aí chegava a irmã, olhava, via onde que ele estava, sentava na banda contrária. O cara sentava na direita e na esquerda, e vice-versa. Quem chegava primeiro sentava onde queria, o outro depois só não sei o quê. E aí, os dois cultuavam a Deus como se nada tivesse acontecendo. E aí, o primeiro ano de pastoreio lá, eu tratei sobre perdão. Meu Deus, mexi no marimbondo, né? Lá na caixa de marimbondo. Mas Deus é maravilhoso, Deus, na sua graça e misericórdia, permitiu que esses 7 casais, desses 7 casais, 5 foram restaurados. Inclusive esse que eu estou citando, voltaram a viver.
modo conjugal, já tinha filho grande, né, coisa assim. E reconciliação entre irmãos. Deus nos permitiu aquele ano experimentar isso, pessoas levantando durante o culto e no momento da consagração, indo pedir perdão para outros irmãos, chorando juntos, se abraçando, se reconciliando no momento de culto. Então, Deus foi maravilhoso. Mas foi uma luta, irmãos. Porque até fazer as pessoas entender que o culto delas não estava sendo aceito porque elas estavam em conflito com os irmãos, até o Espírito Santo convencê-los disso, foi uma caminhada. Quer ver um outro exemplo que aponta para isso? Abra lá em Pedro, 1 de Pedro, capítulo 3. Primeira Epístola de Pedro, capítulo 3, verso 7. 1 de Pedro 3, 7 vai dizer aos maridos: Maridos, vós igualmente vivei a vida comum do lar, com discernimento, tendo consideração para com a vossa mulher como parte mais frágil, tratai com dignidade, pois sois juntamente herdeiros da mesma graça de vida. E por que ele vai tratar a mulher bem então? Diga aí, o final. Para que não se interrompam as vossas... O que tem uma coisa a ver com a outra? Eu estou brigado com a mulher, Senhor. O problema é com a mulher. Não, mas para Deus você não está tratando bem a mulher. Se você está com um problema conjugal, isso pode ser um obstáculo para a sua comunhão com Deus. Ou como João diz, como você pode dizer que ama a Deus a quem você não vê, se você não ama o seu irmão a quem você vê? Você está em conflito com ele. E mais, lá no sermão da montanha, Jesus vai dizer que o simples fato de eu desprezar o irmão no coração, eu já sou um assassino. Considerá-lo tolo, desprezível, essa é a ideia, significa que eu já matei ele no meu coração. Aí Jesus fala, mas como? Você quer agora comunhão comigo? Se você é assassino? Então veja, a resolução de conflito, irmãos, é um princípio que a Bíblia diz essencial para manter a minha comunhão com Deus. É lógico que existem situações que não vai resolver, tal, mas pelo menos dentro do padrão dos princípios que a palavra de Deus disse, você vai fazer a sua parte. No que depende de você, quanto aquilo que depende de você, você faz tudo. Com diligência, com esforço. Você vai procurar tratar e resolver o problema da melhor. Você mostra, você tem um argumento bíblico. Você fala assim, aí se a pessoa rejeita, aí cai lá na ideia. Se o descrente quer se apartar, que se aparte, não tem o que fazer. Mas naquilo que depende de você, você é a parte crente do negócio, então você tem que agir de acordo com o padrão, andar de modo digno da vocação que fostes chamado. Humildade, mansidão, longanimidade, suportando uns aos outros em amor. Tudo bem? Então vamos lá. Tentando resumir aqui de um modo geral, no que depender de nós, devemos ter paz com todos os homens, amando de um modo abnegado e altruísta. Por isso que amar até o inimigo, né? Se o teu inimigo tem fome, dá de comer, se tem sede, dá de beber. E até mesmo agindo de modo a demonstrar a nossa confiança na soberania de Deus, oferecendo a outra face, andando a segunda milha e suportando uns aos outros por amor de Cristo. Então, se a gente pode sintetizar o que a Bíblia fala sobre resolução de conflitos, é isso. Ah, mas onde está a minha justiça? Sua justiça está em Deus. A ira do homem não produz a justiça divina. Né? Isso fala lá, Tiago? Mas eu que vou ter que dar o braço a torcer de novo? Se você é o crente, Porque os pacificadores herdarão a terra. É disso que se espera. É fazer morrer a natureza terrena, irmãos. Por isso que, para resolver conflito, eu tenho que abrir mão do meu próprio eu. Eu tenho que lutar contra a minha própria carne. Ela que falou e eu vou lá, eu que vou lá, vou tentar resolver o problema? Se o teu irmão tem alguma coisa contra ti, eu que vou lá.
Ele tem alguma coisa contra mim, eu vou lá tentar resolver. Eu falando, parece que você está meio bicudo comigo, o que está acontecendo? E ela vai apresentar argumento, a pessoa vai apresentar argumento, ou ele vai apresentar argumento, aí você vai, peraí, não, eu não estou sabendo, ou não foi bem assim que aconteceu. Senta, conversa. Dentro do padrão de Mateus 18, se não tem como resolver face a face, chama 2, 3 testemunhas para tentar resolver. Se não deu, traz a igreja. Porque como vai falar Paulo lá em 1 Coríntios 6, o fato de a gente não conseguir resolver os nossos problemas interpessoais dentro da igreja, isso é uma vergonha, é uma falta de testemunho. Porque nós temos um padrão, nós temos uma lei, nós temos uma norma, é só aplicá-la. Então, só que sempre alguém vai ter que ter um esforço diligente. Tem um sacrifício envolvido nisso. Nem se for para lutar contra o seu próprio eu. Na expectativa, irmãos, que o Senhor vai mudar o coração do outro, que vai completar a boa obra no coração do outro, que vai gerar transformação no outro. Então, esse é o resumo geral aí. Mas para entender um pouco melhor isso, do que a Bíblia diz, e aí nós chegamos naquilo que eu apresentei rapidamente semana passada, as práticas necessárias para a resolução de conflito. Nós vimos os pré-requisitos. Você tem que ter humildade, paciência, mansidão, misericórdia, justiça, tolerância, lembra? As bem-aventuranças, você tem que ter. Agora não basta ter isso, se não aplicar as práticas, que aí entra de um modo diligente. Essas práticas têm que ser aplicadas de um modo diligente. E aqueles pré-requisitos é o que vai gerar com que essas práticas sejam aplicadas da maneira correta. Né? Então a pessoa fala, não, eu estou fazendo isso em amor. Só que ela está fazendo sem humildade, sem mansidão, sem misericórdia, sem... Vai funcionar? Vai resolver o conflito? Não. Só falar que está... Eu fiz isso aqui tudo em amor. Mas você criou uma confusão terrível, miserável. Cadê a sua humildade, então? Se era com amor, cadê a humildade? Cadê a mansidão? Cadê o domínio próprio? Cadê a paciência, a misericórdia, a justiça? Não teve isso, então não foi em amor, meu amigo. Ou não foi, pelo menos, no amor bíblico. Foi no amor ao seu egoísmo. Pode até ter sido o amor, mas não o amor bíblico. Não o amor que a palavra de Deus apresenta. Tudo bem? Então vamos lá. Quais seriam essas posturas aí? O amor, que fica claro aqui em especial em Efésios, né, quando diz suportando uns aos outros em amor, essa tolerância amorosa. O perdão, a prática do perdão, perdoar, e a obediência. Essas 3 primeiras práticas, você viu que eu pus uma chavinha lá? É a postura que se espera do ofendido. A pessoa fez algo contra mim. Para eu resolver o conflito, eu tenho que amar, eu tenho que perdoar, mesmo que ela fez algo contra mim, e tenho que obedecer ao padrão bíblico, que manda eu perdoar. Então, para a resolução, lembra que eu disse, se um não quer, não tem jeito. Não foi o que eu falei? Então, você tem os dois envolvidos aqui. O ofendido, para que então haja resolução, ele tem que agir com a prática de amor, perdão e obediência. E as outras 3? Arrependimento, confissão e restituição. Isso aqui por parte do ofensor. Quem ofendeu. Se não houver da parte de quem ofendeu um arrependimento sincero e a confissão, eu sempre tenho falado para vocês como igreja, né? O nosso pecado tem nome e sobrenome. Quando eu vou pedir perdão para alguém, eu tenho que pedir perdão por aquilo que eu fiz, com todas as letras. Me desculpa, isso aqui não é confissão. Então, da parte de quem é o ofensor,
Qual a prática necessária para resolver o conflito? Ele tem que se arrepender verdadeiramente, confessar esse pecado e restituir, se for necessário. Para a resolução de conflito, eu já falei, exige uma diligência, exige um esforço, existe, entre aspas, aqui um sacrifício. Exige dentro desse sacrifício um preço a ser pago. Para nos reconciliar com o Pai, o que Jesus fez? Se fez pecado no nosso lugar e pagou um preço. Pagou um preço, um alto preço. Aí nos reconciliou com o Pai. Aí nós fomos justificados, perdoados e tudo mais. Mas teve que ter uma restituição. Como nós não tínhamos o que oferecer, Jesus se coloca no nosso lugar como o ofensor, mesmo não sendo, e pagou a nossa dívida, o que nós estávamos devendo. Mas esse é o padrão. Você vai lá tratar da resolução de conflito, você vai identificar quem que é o ofensor, quem que é o ofendido. Com o ofensor, você vai ter que trabalhar, meu amigo, as posturas que você precisa é essa. O ofendido, eu falo, não é mesmo ele fazendo aquilo, você tem que ter essa postura. Porque se uma das partes não quiser, eu posso vir aqui extremamente contrito, arrependido, me ajoelhar, beijar seu pé, confessar o meu pecado e te restituir, se for possível restituir, né? Restituir de alguma forma. Se o cara não quer praticar o amor, o perdão e a obediência a Deus, ele vai me perdoar? Vai reconciliar? Não vai. Muito pelo contrário, às vezes ele vai usar uma possível reconciliação como moeda de troca, que aí já descaracteriza o perdão, porque o perdão ele não exige nada. O verdadeiro perdão não exige nada. Aí ele fala, não, mas se ele vier aqui, pastor, e fazer assim, assado, eu vou pensar se eu perdoo. Não, aí não vai dar certo. Aí vai continuar com o problema. E aí nós vamos começar a trabalhar, então, como que é cada uma dessas práticas. Tá? Hoje, dentro do previsto aqui, trabalhar com as 3 práticas aí do ofendido. Tudo bem? Podemos caminhar aqui? Então vamos lá, caminhar. Então, tratando do ofendido, você vai tratar, a primeira prática necessária é a prática do amor. No livro lá de autoconfrontação, ele vai dizer assim, ó, o maior e principal mandamento é amar o Senhor Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma, com toda a sua mente, com toda a sua força. E o segundo grande mandamento é amar o seu próximo como você já ama a si mesmo. Então o padrão do amor bíblico você não vai fazer nem pela pessoa, nem mesmo por você, mas em primeiro lugar você vai fazer porque é um mandamento de Deus. Você quer amar o Senhor. Nós vamos ver quando tratar da obediência que Jesus mesmo diz, aquele que me ama, guarda os meus mandamentos. Se ele pediu para eu amá-lo acima de todas as coisas e o próximo como a mim mesmo, se eu rejeito o amor, o que eu estou fazendo em última análise? Desprezando a vontade revelada de Deus. Então o amor é essencial. A pessoa fala, o fulano fez isso comigo. Não tem problema. O amor independe daquilo que foi feito. Nós vamos ver que amor, irmãos, não é sentimento. Quando nós tratamos de amor bíblico, né, são 7 palavras para amor no grego, nós usamos 2 basicamente, que é só o ágape e o filéu. Nós vamos ver que esse amor ágape, que é esse amor de abnegação. Esse amor que se entrega. Esse amor que não pensa nos seus próprios desejos e direitos. Porque reconhece que eu fui alvo de um amor de Deus em primeiro lugar. Nós vamos ver os textos aqui, lá em 1 João, ele diz, claro, nós amamos porque ele nos amou primeiro. Você não ama porque você é bonzinho. É porque você foi alvo primeiro do amor de Deus. Dá uma olhadinha lá em Romanos, capítulo 12.
versos 9 e 10. E não é qualquer amor, né? É um amor bíblico, é um amor sacrificial, um amor abnegado, um amor altruísta. Vamos ver isso. Então, Romanos 12, verso 9 e verso 10. O amor seja como? Sem hipocrisia. O que é hipocrisia? O cara fala, mas não é o sentimento que ele tem. Você ia falar? Também. Mas mais do que isso. É aquilo de falsidade mesmo. Né? Essa definição é clássica dentro do farisaísmo, porque é o que o fariseu fazia. Né? Ele exigia algo do povo que ele mesmo não conseguia carregar. Então ele era hipócrita nesse sentido. Mas também a ideia de que é apresentar uma situação externa, mas que você sabe que lá dentro não é a realidade. E aí o Paulo vai dizer, ó, o amor tem que ser o quê? Sem hipocrisia. Ele vai inclusive dizer que nós não devemos ficar devendo nada a ninguém, exceto o amor. Né? E aí ele vai dizer assim, ó, ainda verso 9, o amor seja sem hipocrisia, detestai o mal, apegando-vos ao bem. Amai-vos cordialmente uns aos outros com amor fraternal, preferindo-vos em honra uns aos outros. O amor, irmãos, ele prefere honrar, prefere viver bem, ele prefere buscar o bem e não o mal. Ele se apega ao bem. Aqui não está, nesse amor bíblico não está envolvido o que você vai ganhar, o que você vai perder, ou se você é superior ou inferior. É a ideia lá do pré-requisito, a humildade de espírito. Somos tudo farinha do mesmo saco. Então é reconhecer que todos nós dependemos, precisamos de Deus. Então não adianta nada eu sobrepor sobre alguém. Amanhã depois eu posso precisar desse alguém. Eu não sei. Como diz o ditado, o mundo dá voltas. Não é verdade? Então é um amor que busca o bem. E de um modo sincero. Ainda tratando desse amor, então nós vemos que isso significa, se Deus exige que devemos amar, inclusive amar o nosso inimigo, né? Então significa que Deus nos capacitou para isso. Quando nós estudamos em teologia sobre a pessoa de Deus, os atributos de Deus, nós já lembramos que existem os atributos incomunicáveis, né? A onipresença, Deus é onipresente, isso é um atributo que só Deus tem. Existem os atributos comunicáveis, por isso que nós fomos feitos à imagem semelhante de Deus. Tem atributos que ele compartilhou. É lógico que o pecado veio e manchou tudo isso, mas a gente ainda tem o senso. Né? O amor é um dos atributos que Deus comunicou, como a inteligência, como a misericórdia, como a justiça, a própria ira, são atributos comunicados. Então, se ele exige, é porque ele nos deu a capacidade de fazer. E é por isso que a gente sempre fala, né, que amor não é dom. Como o comitê de tradução erroneamente coloca lá como título de 1 Coríntios 13, o amor, o dom supremo. Não é dom. Porque se fosse dom, pela própria essência da palavra dom espiritual, então já você não teria responsabilidade caso você não o tivesse. Que é o Espírito que dá o dom como lhe apraz. Então alguém poderia chegar e dizer assim, eu não recebi o dom do amor, por isso que eu sou assim. Né? Mas lá não, o amor é como virtude, uma característica. É um atributo que Deus comunicou a nós. E por isso os cristãos são conhecidos pelo amor. Vós sereis conhecidos como meus discípulos se vos amardes uns aos outros, não é isso? Então, tanto a unidade quanto o amor aponta para essa verdade. Então você pode amar até mesmo os seus inimigos, dentro do padrão que a Bíblia revela.
Vamos dar uma olhada lá? Mateus capítulo 5. Ainda Sermão da Montanha, agora o verso 43. O texto diz: ouviste o que foi dito, amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem, para que vos torneis filhos do vosso Pai Celeste, porque Ele faz nascer o sol sobre maus e bons e vir chuvas sobre justos e injustos. Porque se amardes os que vos amam, que recompensa tendes? Não fazem os publicanos também o mesmo? E se saudardes somente os vossos irmãos, o que fazeis demais? Não fazem os gentios também o mesmo? Portanto, sede vós perfeitos, como perfeito é o vosso Pai Celeste. Então, o amor como uma característica, demonstração dessa graça comum de Deus, que abençoa até um injusto, dando sol, dando chuva sobre ele, abençoando a produção dele, é fruto dessa bondade, desse amor de Deus no sentido da graça comum. E aí nós, se amarmos somente as pessoas que nos fazem bem, qual que é o diferencial disso? Qualquer outra pessoa faz. O publicano, o gentil, os descrentes fazem. Qualquer outra religião faz. O diferencial é amar, inclusive, aquele que te persegue. Tá? Lucas, capítulo 6. Lucas 6, 27. Digo-vos, porém, a vós outros que me ouvis, amai os vossos inimigos, fazei o bem ao que vos odeiam, bendizei aos que vos maldizem, orai pelos que vos caluniam. Ao que te bate numa face, oferece-lhe também a outra. E ao que tirar a tua capa, deixa levar também a túnica. Dá a todo o que te pede, e se alguém levar o que é teu, não entres em demanda. Como quereis que os homens vos façam, assim fazei vós também a eles. Irmãos, é um padrão de uma justiça totalmente contrária ao padrão egoísta. Ainda mais numa geração nossa que todo mundo só pensa nos direitos. Mas é o meu direito, é meu direito. E Deus fala, meu amigo, eu que providencio. A gente fala que crê na soberania de Deus, que porque Deus é soberano, Ele cuida de nós, que o cabelo da nossa cabeça está contado, que nem um pardal cai sem a soberania, nem uma folha da árvore cai sem a soberania de Deus, que Deus é soberano sobre todas as coisas, que Ele é que nos dirige, que o que eu tenho, o que eu deixo de ter é fruto da bondade, da soberania de Deus na minha vida. Aí acontece coisas, não, é meu direito. Eu vou até o fim agora eu vou até o fim, é meu direito. Meu amigo, ou você confia ou você não confia. Aí você fala, pastor, mas isso é difícil demais. Não, ninguém está falando que é fácil. Hã? Não é possível, o próprio Deus diz que é possível. Nós vamos ver um texto aqui que diz, os mandamentos do Senhor não são penosos. Se Ele mandou, é possível realizá-los. Se queremos, de fato, ser discípulos verdadeiros. Então, o amor, irmãos, da parte ofendida, é assim, mas por que você vai amar o cara que te ofendeu? É porque é um padrão. É o que Deus espera de mim. Porque Deus me amou quando eu era inimigo dele. Quando eu o injuriei. Quando eu não o glorifiquei. Né? Então o amor bíblico, irmãos, não depende dos seus sentimentos. Mas de um ato de vontade pautado na obediência. Você não ama porque, nossa, tem um sentimento tão... Não, o amor bíblico não está pautado em sentimento. É decisão.
Eu quero obedecer ao meu Deus? Então vou ter que amar aquele fulano lá. Vou ter que dar um jeito de amar esse cara. Diligentemente, intencionalmente, eu vou ter que descobrir um jeito de amá-lo. Não é porque ele merece, que eu também não mereci o amor de Deus. Por isso que é graça. É um amor totalmente diferente daquele que a nossa cultura exalta. Porque na nossa cultura, nós amamos quem gosta da gente. Não é assim? Sim. Quem não gosta da gente, a gente odeia. Simples assim. Só que esse é o padrão egoísta. Esse é o padrão carnal, esse é o padrão humano. O padrão bíblico é Deus me amou. Ótimo. Então agora eu tenho uma obrigação de refletir esse amor de Deus na minha vida, amando até aquele que não gosta de mim. Nossa, mas você foi lá ajudar o fulano não foi aquele que puxou... Foi, né? Graça. Fala um pouquinho mais alto, dona Gertrude, senão eu não escuto, por causa do ar. Esse é o padrão humano. Só vou gostar de quem gosta de mim. Esse é o padrão da playlist aí da dona Gertrude citou aí. Mas o padrão bíblico é diferente, irmão. E aí que a gente vê o quanto o nosso cristianismo ainda está longe daquilo que deveria ser. Mas se queremos resolver conflitos, essa é a primeira prática que a gente tem que arrumar. Aprender a amar como Deus quer que nós amemos. Vamos ver aqui uma sequência de textos aqui. Abra lá em 1 Coríntios 13, padrão aqui do amor bíblico. Tem muito mais texto, viu, irmãos? Aqui nós separamos só alguns para servir aí de exemplo. Então vamos lá. 1 Coríntios 13, 4. Padrão do amor bíblico, esse amor abnegado, amor sacrificial, né? É que ele é paciente. Nós vimos que um dos pré-requisitos é justamente bem-aventurados os pacificadores, os mansos, que apontavam para essa ideia de tudo de paciência. Ou Efésios, né? Longanimidade, com humildade, mansidão, longanimidade. Esse é o padrão. O amor é esse. Tem hora que você olha para as pessoas e fala, nossa, perdi a paciência com fulano. Mas dentro do padrão bíblico, você fala, não, o amor é paciente. A gente vive em família, irmãos. Todos nós vivemos em família. Você sabe que família, você tem tudo quanto é tipo de gente, tudo quanto é tipo de postura, tudo quanto é tipo de ziquice. Né? E a gente tolera, porque é da família. A gente conversa, reclama, nossa, fulano é zica mesmo. Mas se vem um terceiro falar mal, é meu parente. Não fala mal lá do meu tio não, que ele é meu parente. Ele é chato, mas é meu tio. Assim, ele defende. Essa é a ideia, né? De entender que o amor paciente, ele suporta. Ele é paciente. O que mais que ele diz aí? No porta-retrato, Mas o verdadeiro amor, ele suporta. Às vezes a gente fala assim, vai ter lá reunião familiar. Aquele primo vem? Vem. Meu Deus. Mas é primo. A gente tolera até com cunhado. Aí na igreja, amor, vamos viver no céu junto. Não, aquele meu irmão, não quero saber disso. Não, meu amigo, dá para tolerar. Vamos lá. Amor é paciente, é benigno. O amor não arde em ciúmes, não se ufana, não se ensoberbece, não se conduz inconvenientemente. Presta atenção agora. Não procura os seus interesses, não se exaspera, não se ressente do mal,
não se alegra com a injustiça, mas regozija-se com a verdade. O amor tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor jamais acaba. Tem essa parte A aqui do versículo. Então, o amor, no padrão bíblico, é diferente desse amor da nossa cultura, irmãos. Porque o amor cultural é um amor egoísta, é justamente o contrário de tudo isso aqui. É um amor que é instantâneo, né? Que exige as coisas rápido, não tem paciência, tem que ser aqui ou agora. É um amor que procura o meu próprio bem, ele não procura o bem do outro, ele não é benigno, ele é egoísta. Né? É um amor que quer tudo para si, que arde em ciúmes. Esse não é um amor cristão, esse não é um amor bíblico. Então a primeira prática para resolver conflito é o amor bíblico. Porque enquanto você estiver amando mais a si do que a Deus e o próximo, você não vai conseguir praticar o amor que Deus quer que você pratique. Colossenses 3, um pouquinho para frente aí. Colossenses, capítulo 3, verso 13, vai nos dizer assim: suportai-vos uns aos outros, perdoai-vos mutualmente, caso alguém tenha motivo de queixa contra outro. Assim como o Senhor vos perdoou, assim também perdoai vós. Acima de tudo isso, porém, esteja o amor, que é o vínculo da perfeição. E aí a paz de Cristo seja o árbitro em vosso coração. Então veja, você tem aqui o perdão, que nós vamos tratar daqui a pouco, mas aí dizendo que o amor é justamente o vínculo da perfeição. É a primeira atitude, esse amor bíblico, que reconhece que nós somos perdoados, por isso a gente pode perdoar. Que reconhece que eu posso abrir mão de direitos, que eu não busco meu próprio interesse. Afinal de contas, tudo que é meu vem do Senhor. É Deus que vai cuidar. Mesmo se eu tiver que abrir mão de alguma coisa, o Senhor é o meu justo juiz. Por isso que eu não vou nem vingar a mim mesmo, porque a minha vingança pertence ao Senhor. É isso que vai estar dizendo lá em Romanos capítulo 12. Né? Eu vou amar porque Deus é quem vai cuidar de todas as coisas. Então até o aparente prejuízo que eu vou ter, está na conta que Deus vai restituir, vai suprir. Tudo bem? Vamos voltar aqui para o Evangelho de João, João 14. João 14, verso 15. Já trabalhando com a ideia do amor, da obediência ao mesmo tempo, ele diz assim: se me amais, guardareis os meus mandamentos. Deus manda você amar? Sim ou não? Tá, então se ele manda você amar, e se você ama a Deus, você vai guardar o mandamento que ele te deu. Ainda aproveitando esse capítulo aqui, verso 21. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu também o amarei e me manifestarei a ele. Então, o amor a Deus me conduz à obediência, a praticar, a guardar os mandamentos que ele deu. E um deles é amar, inclusive, meu inimigo. Quanto mais os irmãos, o cônjuge, seja lá a pessoa que convive contigo. Então, na resolução de problema, a primeira prática que passa para ser possível uma resolução de problema é o amor. O amor a Deus acima de todas as coisas. Vamos lá, 2 Coríntios, capítulo 5. 2 Coríntios, capítulo 5. Dá uma corridinha aqui, né, por causa do nosso tempo. Capítulo 5, versos 14 e 15. Paulo vai dizer assim: pois o amor de Cristo nos constrange, julgando nós isto, um morreu por todos, logo todos morreram. E ele morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou.
Por que eu vou amar, inclusive, o meu inimigo, o cara que fez mal? Você não vive mais para você, meu amigo. Você vive para aquele que morreu e ressuscitou por você. O amor dele te constrange a abrir mão do seu próprio amor, do amor próprio, em favor de glorificar e obedecê-lo. Você não vai fazer isso porque você é bonzinho, não, você está fazendo isso para retribuir aquilo que você recebeu de Deus. É o que espera, o que ele fez. Ele te constrange a isso. E uma sequência agora lá em 1 João, lá no finalzinho da Bíblia, né? 1 João, capítulo 3. A partir do 18. Ele diz assim: filhinhos, não amemos de palavra, nem de língua, mas amemos de fato e de verdade. É a ideia lá de Paulo, que o amor seja sem hipocrisia, seja verdadeiro, né? E nisso conhecemos que somos da verdade, bem como perante ele tranquilizaremos o nosso coração. Pois se o nosso coração nos acusar, certamente Deus é maior do que o nosso coração e conhece todas as coisas. Amados, se o coração não nos acusar, temos confiança diante de Deus, e aquilo que pedimos dele recebemos, porque guardamos os seus mandamentos e fazemos diante dele o que lhe é agradável. Ora, o seu mandamento é este, que creiamos em o nome do seu Filho, Jesus Cristo, e nos o quê? Amemos uns aos outros, segundo o mandamento que nos ordenou. E aquele que guarda os seus mandamentos permanece em Deus e Deus nele. E nisso conhecemos que ele permanece em nós pelo Espírito que nos deu. No capítulo 10, ele vai ainda reforçar sobre o amor como uma das características do verdadeiro crente, né? Na verdade, aqui em 1 João, ele apresenta 3 testes para você saber se você é nascido de Deus, se você é um verdadeiro cristão. A prática do amor é uma delas. A partir do verso 7 aí do capítulo 4, ele vai dizer assim: amados, amemo-nos uns aos outros, porque o amor procede de Deus, e todo aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Aquele que não ama, não conhece a Deus, pois Deus é amor. Nisso se manifestou o amor de Deus em nós, em haver Deus enviado o seu Filho unigênito ao mundo para vivermos por meio dele. Nisso consiste o amor. Não em que nós tenhamos amado a Deus, mas que ele nos amou e enviou o seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Amados, se Deus de tal maneira nos amou, devemos nós também fazer o quê? Amar uns aos outros. Ninguém jamais viu a Deus. Se amarmos uns aos outros, Deus permanece em nós e o seu amor é em nós aperfeiçoado. Verso 19. Nós amamos porque ele nos amou primeiro. Verso 21. Vou ler o 20 também, né? Se alguém disser ama a Deus e odiar a seu irmão, é o quê? Mentiroso. Pois aquele que não ama seu irmão a quem vê, não pode amar a Deus a quem não vê. Ora, temos da parte dele esse mandamento, que aquele que ama a Deus, ame também seu irmão. Então nós vemos que a primeira prática para a resolução de conflitos, irmãos, é a prática do amor bíblico. O amor dentro do padrão do amor de Deus para conosco. Assim como Deus nos amou, nós devemos amar. Então você vai tratar isso com o ofendido. O cara está todo ofendido, tá, meu amigo, você tem que amar, cara. Deus te amou. Porque às vezes o ofendido, ele é a parte que não quer reconciliar. O outro está lá arrependido, já confessou, está ali doido para reconciliar. E aí o ofendido, ele me ofendeu muito. E você, não ofendeu nada a Deus? Deus não te amou? Deus não te salvou? Deus não te perdoou? É esse padrão de amor que Deus espera de você. Tudo bem até aqui? Segunda prática aí, perdão. Então, amar e perdoar não são ordens bíblicas pautadas em sentimentos. Está faltando um Mzinho aí. E empatias. Mas, amar e perdoar são ordens bíblicas pautadas numa resolução firme e diligente da vontade em obedecer. Deus mandou tanto amar e Deus mandou perdoar. Então,
para o crente que tem a Bíblia como norma, como regra de fé e prática, não é opção. É norma. Não existe exceções. É norma. Agora, se eu não aceito mais a Bíblia como regra de fé e prática, aí tudo bem. Mas se é a norma estabelecida, é ela que vai estabelecer o padrão para a resolução de conflitos. Então, do ofendido vai dizer, cara, você tem que amar e você tem que perdoar. Então, Deus o capacitou para conceder perdão aos outros. Por isso que ele exige que você perdoe. Vamos ver aqui uma sequência de versos aí. Efésios 4:32. Irmãos, não é preciso dizer, né, que você que está marcando aí, esses versos aí são essenciais aí para você ir destacando aí, né, para trabalhar depois no aconselhamento. Então vamos lá. Esse aqui, sobre o perdão, é um texto clássico, né? Então Efésios 4:32 diz: Antes, sede uns para com os outros benignos, compassivos, fazendo o quê? Perdoando-vos uns aos outros, como também Deus, em Cristo, vos perdoou. Então, quando eu recebo o perdão de Deus, eu sou ao mesmo tempo capacitado também para perdoar. E é por isso que Deus exige a prática do perdão da minha parte. Não, esse pecado é imperdoável, pastor. Não dá para perdoar. Meu amigo, só tem um pecado imperdoável, que é atribuir a Deus, né, atribuir a Satanás a obra de Deus. Que é o que Jesus trata lá, quando ele fala do pecado imperdoável. Então, pastor, mas ele fez uma coisa absurda, não sei o quê, não. Tá, é digno de perdão. Por pior que seja. Um padrãozinho que eu gosto de brincar com você, né? É o padrão de José do Egito. Aquele menino tinha tudo para ser um atrapalhado na vida. A madrastra tirava a sarra dele, os irmãos mais velhos faziam bullying com ele, tinha ciúmes dele, inveja dele, bateram nele, rasgaram a roupa dele, o presente mais, imagina, o presente mais chique que você ganha do pai, os outros vão lá e tomam de você. Te bate, te vende como escravo, faz você passar um apuro miserável, você fica preso, não sei quantos anos, aí depois você vence na vida e tem a chance de pagar a vingança. Porque os irmãos estão dependendo de você. Aí você vai lá e dá um beijo em cada um e fala assim, eu vou sustentar todo mundo. Pode trazer a família, traz todo mundo, vou pagar, vou sustentar todo mundo. Traz o sogro, a sogra de vocês aí, que até isso eu vou sustentar. Isso é um padrão humano. Que José era homem como você e eu. Estou falando nem do exemplo de Cristo. Estou falando do exemplo de José. Então, perdão, irmãos, quando nós entendemos... E por que José fez isso? Nós vamos ver aqui no texto de Gênesis depois, mais para frente. Porque ele entende que ele não está no lugar de Deus. Ele fala isso para os irmãos. Os irmãos falam assim, agora José vai matar a gente. O pai morreu, agora José vai acabar com a gente. Aí José, fique em paz, fique tranquilo, eu não estou em lugar de Deus. O meu papel é perdoá-los. Olha só. Então, para a resolução de conflito, o perdão faz parte. Vamos lá, Colossenses 3, nós já lemos, né? Vamos relembrar rapidamente, que é principalmente o verso 13. Aqui, revestidos como eleitos, como crentes, como santos, como amados de Deus, você vai se revestir de misericórdia, bondade, humildade, mansidão, longanimidade, mais uma vez, os pré-requisitos, né? Ou pelo menos um compêndio dele. E aí ele diz que revestido desses pré-requisitos, no verso 12, você vai praticar o que é necessário para a paz. Aí ele diz assim, suportai-vos uns aos outros, perdoai-vos mutuamente,
e caso alguém tenha motivo de queixa contra outro. Assim como o Senhor vos perdoou, assim também perdoai vós. O verso 25 desse mesmo capítulo diz: pois aquele que faz injustiça receberá em troco a injustiça feita. E nisso não há acepção de pessoas. Então o que Deus espera de nós é que hajamos de acordo com o padrão dele. Se ele me perdoou, então eu também tenho que perdoar. 1 João 5,3. Que é aquele texto que eu até mencionei aí com a Nájila, né? Porque este é o amor de Deus, que guardemos os seus mandamentos. Ora, os seus mandamentos não são penosos. Se Deus manda você perdoar, meu amigo, não é porque Deus é malvado com você. Não é pesado fazer um negócio desse. É porque Ele sabe que, se você entendeu que recebeu perdão, é possível perdoar. 2 João, verso 6. Segunda epístola, ele diz assim: e o amor é este, que andemos segundo os seus mandamentos. Este mandamento, como ouviste desde o princípio, é que andeis nesse amor. Então, se há um mandamento para perdoar, esse é o mandamento que eu devo praticar, é nesse padrão que eu devo andar. E aí você tem lá em Romanos, que para mim, Romanos 5,8, né? É um dos versículos mais bonitos da Bíblia. Talvez alguém possa falar lá de João 3,16, né? Mas para mim João 5,8 está entre um dos versículos mais bonitos da Bíblia. Ele diz assim: mas Deus prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Nós não tínhamos nada a oferecer a Deus e Ele enviou o seu Filho para morrer por nós, para nos perdoar, irmãos. O perdão não é porque o outro merece. Então ele está arrependido, né? Então, coitadinho, então eu vou perdoar, né? Não. Nós ainda éramos pecadores, nós não tínhamos nenhuma inclinação de arrependimento e mesmo assim Deus nos amou e nos perdoou em Cristo. O perdão não está atrelado ao outro. O perdão é uma prática de obediência minha. Inclusive eu vou perdoar até aquele cara que não está arrependido. Eu perdoei o cara. Porque o perdão não está atrelado ao que o outro faz ou deixa de fazer. Porque se for pensar se ele merece ou não merece, ninguém merece. Nós merecíamos o perdão de Deus? Não. E mesmo assim Deus nos perdoou em Cristo. Nos amou. Quando ainda éramos pecadores. Quando ainda estávamos desonrando como nosso Criador. E Ele nos amou. Nos perdoou em Cristo Jesus. Capítulo 8, verso 1. Agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Veja. Por que não há condenação? Porque Ele nos perdoou. O padrão de Deus é que Ele nos perdoou quando nós ainda não éramos inimigos, quando ainda éramos pecadores. E se eu tenho que perdoar como Deus me perdoou, o meu perdão então não está pautado no que o outro faz ou deixa de fazer. É uma prática obediente minha. Vamos caminhar mais um pouco aqui. Para praticar o perdão bíblico, você precisa entender e aceitar o perdão que Deus lhe concedeu pela sua graça. E também seguir o exemplo divino em conceder perdão para os outros. É o padrão de Mateus 6,12, você não precisa abrir lá, mas perdoe as nossas dívidas, assim como temos perdoado os devedores. Você está falando para Deus o seguinte: ó Deus, não precisa me perdoar se eu não perdoo. Por quê? Porque esse já é o padrão esperado. Então você deve conceder perdão aos outros, assim como Deus te perdoou em Jesus Cristo. Afinal, o perdão é dar ao ofensor aquilo que ele precisa, e não aquilo que ele merece. Porque se Deus fosse aplicar sobre nós aquilo que nós merecemos, o que seria?
condenação eterna, não tinha outra coisa para nós. E ele concede perdão. Nós merecíamos o perdão? Ai, Senhor, me perdoa porque eu sou bonzinho. Não, ninguém merece o perdão de Deus. É ato de graça de Deus. E o texto diz, assim como o Senhor te perdoou, perdoai vós. Então você vai perdoar os outros, não porque os outros merecem o seu perdão. Não, ele veio arrependido, você viu, trouxe até um buquê de flor, então vou perdoar. Não, você não vai perdoar se ele merece, pelo que ele fez ou deixou de fazer. O perdão é uma atitude sua, uma resolução sua, em obediência a Deus. Independe se o cara está arrependido ou se não está. Porque quando você julga se vai aplicar ou não, você deixa de ser o servo de Deus e passa a ser o juiz do negócio. E a Bíblia diz que só tem um juiz sobre nós, que é o próprio Deus. Então, o perdão é dar ao ofensor aquilo que ele precisa e não o que ele merece. Está naquele livro lá da autoconfrontação. Aí nós já vimos Efésios 4:32, Colossenses 3:13, que o padrão, assim como o Senhor perdoou, nós devemos perdoar. E vamos ver mais esses 3 textos aí que nós não vimos ainda. Marcos 11. Marcos 11, verso 25. Ele diz assim: E quando estiverdes orando, se tendes alguma coisa contra alguém, perdoai, para que o vosso Pai Celeste vos perdoe as vossas ofensas. Mas se não perdoardes, também vosso Pai Celestial não vos perdoará as vossas ofensas. Perdão é a prática, irmãos. É a prática para a resolução do conflito e que, inclusive, libera a minha comunhão com Deus. Ok? Mateus 18:35, que é dentro daquele padrão lá da pergunta de Pedro, né? Mateus 18. Dentro desse contexto aqui, quando Pedro no verso 21 e 22 pergunta, a gente vai voltar isso para depois, ele dá a parábola do credor, e lá no verso 35 ele diz: Assim também meu Pai Celeste vos fará, se do íntimo não perdoardes cada um a seu irmão. Isso aqui é a conclusão da parábola daquele que foi perdoado de algo exorbitante e depois foi lá e grudou no pescoço daquele que devia lá uma miséria para ele. Aí o Senhor manda chamar o cara e falou: você não usou de misericórdia, então eu vou aplicar juízo sobre sua vida. E aí a conclusão é, se você não perdoar do íntimo o seu irmão, Deus vai aplicar o mesmo castigo que ele fez aqui na parábola contra o credor incompassível. E o outro texto, irmãos, nessa sequência aqui, Lucas 17, esse texto é interessante, porque tem um questionamento aqui dos discípulos, né? Então, Lucas 17, acompanha a leitura que farei, do 3 ao 10, diz assim: Acautelai-vos. Se teu irmão pecar contra ti, repreende-o. Se ele se arrepender, perdoa-lhe. Se por 7 vezes no dia pecar contra ti, e 7 vezes vier ter contigo dizendo estou arrependido, perdoa-lhe. Então disseram os apóstolos ao Senhor: aumenta-nos a fé. E respondeu-lhe o Senhor: se tiverdes fé como um grão de mostarda, direis a esta moreira: arranca-te e transplanta-te no mar, e ela vos obedecerá. Qual de vós, tendo um servo ocupado na lavoura, ou em guardar o gado, lhe dirá quando ele voltar do campo: vem já e põe-te à mesa? E que antes não lhe diga: prepara-me a ceia, cinge-te e serve-me, enquanto eu como e bebo. Depois comerás tu e beberás. Porventura terá de agradecer ao servo, porque este fez o que lhe havia ordenado? Assim também vós, depois de haverdes feito quanto vos foi ordenado, dizei: somos servos inúteis, porque fazemos apenas o que devíamos fazer. Jesus aqui usa o exemplo do escravo. Se você tem um escravo, você vai mandar, o escravo vai obedecer. Então, dentro do contexto, se eu tenho que perdoar o meu irmão, não é uma questão de fé.
Ai, Senhor, me aumenta a minha fé porque eu não consigo perdoar. Não é uma questão de fé. Porque os discípulos perguntam, aumenta-nos a fé. Aí Jesus dá uma parábola para ele, falando, aumenta a sua obediência. E se você fizer aquilo que eu estou mandando, você está fazendo só o básico ainda. Você é um servo inútil, porque você está fazendo só o que foi mandado. Então tem gente que muitas vezes fala, eu até quero perdoar, mas Deus não me deu esse desejo. Deus não tem que dar. É você que tem que buscá-lo. É uma questão de obediência. E em o fazê-lo, você ainda é um servo inútil, porque você só está fazendo o que ele mandou você fazer. Você só está obedecendo o que ele mandou. Olha, padrão. Não é uma questão de fé, é uma questão de obediência. Tudo bem? Para terminar, irmãos, a questão do perdão, eu vou deixar a obediência para semana que vem, mas só para fechar a questão do perdão, então perdoar é um ato de obediência ao Senhor. Quando você vai lá para Tiago capítulo 4, o verso 17, a gente pode pegar também, que é o capítulo 1, vou falar aqui também, vou aproveitar que a gente está em Tiago, mas ele diz assim, Tiago 4,17, portanto, aquele que sabe o que deve fazer o bem e não faz, nisso está o quê? Nisso está pecando. Então, Tiago 4,17, portanto, aquele que sabe que deve fazer o bem e não faz, nisso está pecando. E o próprio texto aí, de Tiago, né, também em relação ao verso 22 do capítulo 1, ele diz assim, tornai-vos, pois, o quê? Tiago 1, 22. Tornai-vos, pois, praticantes da palavra, e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Então, perdoar é esse ato de obediência. Deus mandou, tem que obedecer. Então, o perdão, semelhantemente ao recebido de Deus, ele deve ser, primeiro, completo. Né? Do íntimo, se do íntimo não perdoares, né? Diz lá Mateus 18:35, ou quando você vai confessar a Deus, né? Sabe que Deus te perdoa totalmente. Então ele é completo, da mesma forma que Deus te perdoa, ou Deus perdoa só metade dos seus pecados. Não, completo. O seu perdão em relação a também tem que ser um perdão completo, de íntimo. Tem que ser um perdão sem limites. Você pega Mateus 18, 21, 22, Pedro perguntando, quantas vezes devo perdoar meu irmão? 7 vezes 7? 70 vezes 7? Né? Ou quantas vezes? 7 vezes? Aí Jesus fala, não, 70 vezes 7. Ou seja, a ideia de algo ilimitado. Quantas vezes for necessário. E sem interesse. Eu não vou perdoar porque o outro merece, ou porque eu vou receber alguma coisa de troca e tal. Você vai ver que nas posturas do ofensor, ele tem a obrigação de restituir. Mas na postura do ofendido, ele não vai perdoar porque ele vai receber alguma coisa de benefício ou que vai ter alguma restituição. Ele faz porque tem que fazer. E o texto, então, lá de Gênesis 50, é o texto de José que nós citamos, onde ele coloca, por acaso estou eu em lugar de Deus? Gente, José era o primeiro ministro do Egito, a maior potência do mundo na época. O que os irmãos tinham para oferecer para ele? Nada. É um exemplo de um perdão sem interesse algum. Muito pelo contrário, ia dar um trabalho miserável sustentar aqueles 11 irmãos com as famílias, tudo lá. Ué. Que eram 11 irmãos com suas famílias, seus filhos, seu gado, seu não sei o quê. Ou trabalheira. Você não quer receber nem o seu sogro no final de semana. Eram 11 irmãos. E não era um final de semana, ia viver o resto da vida nas custas de José. Então, que interesse José tinha? Nenhum. E o perdão dele também era sem interesse algum. Porque ele sabia que ele não estava no lugar de Deus. 1 Coríntios 6, 7, para a gente finalizar esse ponto aqui. 1 Coríntios
6:7, nos diz assim: o só existir entre vós demandas já é completa derrota para vós outros. Por que não sofreis antes a injustiça? Por que não sofreis antes o dano? Veja, o perdão ele não está preocupado com se é seu direito. Ele abre mão. Mesmo com o dano, mesmo com o prejuízo. Senhor, está nas tuas mãos, vou perdoar esse negócio. É o que se espera de mim como crente. Porque é um perdão verdadeiro, então, a exemplo de Cristo, exemplo do próprio Deus, é completo, íntimo, sem limites, sem interesse. Não exige restituição. Ele simplesmente obedece. É pautado num ato de obediência ao Senhor. Tudo bem? Aí a semana que vem, aí a gente trata da obediência como a terceira prática para a resolução de conflitos, dentro da perspectiva do ofendido, não do ofensor. Tudo bem até aqui, irmãos? Alguma pergunta, alguma colocação? Você vai falar, pastor, esse negócio é complicado. Por isso que nós temos que fazer morrer a nossa natureza. Se queremos agradar ao Senhor, temos que negar a nós mesmos e simplesmente colocar em prática o padrão que Cristo nos ensinou. Se você passou pelo novo nascimento, se você é nova criatura, significa que então você vai se despojar das coisas velhas, se revestir do que é novo, e você vai ser um instrumento de pacificação, e como conselheiro você vai inclusive auxiliar a pessoa a realmente viver o padrão da norma, da lei, da regra, que é amar e perdoar em obediência ao Senhor. Tá bom?